Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a essa aula, bem-vindo a esse curso. Começo nesse momento um curso de lógica proposicional contigo, um curso de lógica para concursos públicos. Iniciamos com a lógica proposicional. Professor, o que é essa tal de lógica proposicional? Na verdade, a lógica proposicional é a lógica que fala sobre as proposições. Hoje, a lógica mais cobrada em qualquer concurso público desse Brasil. E claro, você tem que conhecer para que você possa ganhar questões, várias questões, eu diria, ao longo das suas provas, das provas que você irá realizar, tá bem? Então nós começamos um curso de lógica para concursos públicos e iniciamos pela lógica proposicional. Existem outras partes de lógica, é bem verdade, mas nós iniciamos pela parte mais densa, a parte mais importante, a parte de lógica das proposições. E aí é muito importante que você saiba o que abordaremos nessa primeira aula, e aí eu colocarei para você aqui na minha tela. Quer ver só? Eu trouxe para nós então alguns conteúdos que nós abordaremos ao longo dessa aula. Falaremos sobre proposição simples, o que é uma sentença aberta, o que são os paradoxos e, claro, outros temas que são muito importantes aqui também. Porque, claro, se eu falo contigo sobre a lógica das proposições, se eu falo contigo sobre a lógica proposicional, é muito importante que você entenda o que estuda essa lógica, qual é o modelo que nós temos que seguir, como o meu pensamento deve seguir para que eu aprenda esse conteúdo. A lógica proposicional surge mais ou menos, aproximadamente, de maneira formal, de maneira escrita, no ano de 350 a.C., aproximadamente. Aristóteles, um dos grandes pensadores gregos, cria a lógica formal. Quando eu falo cria, não quer dizer que foi sozinho, não quer dizer que ele pensou tudo sozinho, quer dizer que ele formalizou, que ele colocou isso no papel, que ele escreveu algumas regras, evidentemente deve ter tido influência de outras pessoas, mas ele formalizou. Então devemos, a Aristóteles a criação da lógica proposicional. Qual era o objetivo? Aristóteles era muito ruim na argumentação. A Grécia Antiga teve três grandes pensadores, três grandes filósofos, os três grandes sábios gregos que foram, na ordem, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles é até hoje reconhecido como um dos maiores pensadores da história da humanidade. E muito do que nós fazemos em nosso dia a dia hoje é devido a influências de Aristóteles, por exemplo. Porém, apesar de ser um grande pensador, apesar de ser um grande pensador, um grande sábio e que sabia de todas as áreas do conhecimento, ele não tinha boa retórica. Ele não era capaz de convencer pessoas falando. Escrevendo era outra coisa, mas falando ele não conseguia convencer ninguém. E isso, de fato, o incomodava. Ele não entendia por que ele, um grande sábio, e ele sabia disso, ele tinha certeza absoluta que ele era um grande sábio, como ele, um grande sábio, não convencia as pessoas e, na visão dele, outras pessoas totalmente ignorantes convenciam os seus pares do que quisessem, convenciam as pessoas daquilo que bem entendessem. Como ele não gostava da situação, como ele não compreendia como se dava esse processo, resolveu investigar. Resolveu entender de que maneira as pessoas convenciam as outras, de que maneira se dava a argumentação. É aí que surge a lógica proposicional. É uma tentativa de um grande pensador grego, Aristóteles, de compreender de maneira matemática como se dava a argumentação humana. Nesse contexto, surge a noção de proposição, porque quando ele começa a estudar esse assunto, Aristóteles começa a tentar entender como se dá a argumentação, ele então cria o primeiro conceito. Ele percebe que no processo de convencimento, no processo de argumentação humana, o que as pessoas usam não são quaisquer tipos de frases, não são quaisquer tipos de sentenças, não são quaisquer tipos de falas. O que as pessoas usam no dia a dia para convencer as outras são informações, são proposições. É aí que surge a noção de proposição. Proposição nada mais é do que uma informação completa. Proposição é uma informação, é uma proposta de ideia que as pessoas usam ao longo da argumentação, ao longo do processo de conversa, de convencimento. É essa a ideia do surgimento da lógica proposicional. O nome lógica proposicional, obviamente, vem da ideia de proposição, de as pessoas proporem ideias ao argumentarem com os seus pares, com o seu vizinho, com a sua vizinha, com os seus amigos, com as pessoas com as quais ele
convivia. Também é importante que você saiba que nesse momento da história da humanidade florescia a democracia grega. Surgia a noção de democracia grega e numa democracia, evidentemente que a argumentação, o convencimento é um fator dos mais importantes, tá bem? Nós então agora usaremos a nossa tela aqui para que nós possamos então trabalhar alguns tópicos importantes contigo e aí eu coloco lá. A lógica proposicional surge com Aristóteles, ele nasceu em 384 a.C. e foi morrer lá em 322 a.C. Olha que legal, o que você responde e o que você responderá nas suas provas de concursos públicos surge antes de Cristo, não foi pouco, 380 nasceu por volta de 350 a.C., já era Aristóteles adulto e, portanto, nessa época mais ou menos nós entendemos que ele criou a lógica proposicional. Essa lógica proposicional tem outros nomes e eu preciso muito que você conheça esses outros nomes para que nós possamos, para que você possa, na realidade, quando ler uma questão, quando ler um enunciado, entender o que o autor está falando, sobre qual assunto ele está falando contigo, certo? A lógica proposicional também é chamada, por vezes, de lógica formal. Por que lógica formal? Porque foi a primeira lógica formalizada. Quando eu falo formalizada, eu quero dizer escrita, porque uma coisa é quando nós falamos de um certo assunto e esse assunto fica apenas no campo da fala. Ninguém colocou ele no papel, ninguém publicou nada sobre ele, ninguém registrou esse processo. Isso é uma coisa. Quando alguém formaliza, quando alguém escreve um livro, escreve uma matéria, escreve uma revista sobre o assunto, a pessoa formalizou. Como a primeira lógica a ser formalizada foi a lógica proposicional, então também chamamos de lógica formal. Uma outra nomenclatura que nós podemos usar é a lógica clássica. Clássica por ser a primeira, logo, evidentemente que é um nome bastante comum. Lógica clássica, lógica formal, são nomenclaturas alternativas para lógica proposicional, certo? Uma outra nomenclatura importante é lógica bivalente. Também podemos chamar, e algumas bancas, como por exemplo, Banca Sebrasp, gosta de chamar de lógica bivalente. Muito comum que ela faça isso. Temos ainda a nomenclatura de lógica aristotélica. Essa aqui, claro, bastante óbvia, uma homenagem a Aristóteles. Uma homenagem óbvia ao autor, ao inventor, a Aristóteles, evidentemente, certo? Avançamos aqui. Qual é a definição formal de proposição? A proposição é o objeto de estudo da lógica bivalente. Claro, temos de conhecer a sua definição. Proposição é uma sentença declarativa ou, em outras palavras, uma informação completa que deve ser classificada apenas como falsa ou verdadeira, mas nunca ambas, certo? Na realidade, quando nós falamos sobre lógica proposicional, é muito importante que você lembre que a proposição é aquilo que nós devemos conhecer, porque tudo, do começo até o final, falará sobre as proposições. A proposição é uma sentença declarativa que deve ser verdadeira ou falsa, mas nunca ambos. Essa é a definição formal de uma proposição. Para ser mais claro contigo, eu digo que proposição é uma informação. Proposição é uma informação completa. Uma informação completa que você ou outrem compreende inteiramente quando você a lê ou quando você a ouve. Quando eu venho para você e digo, por exemplo, a cidade de Aracaju é a capital do Sergipe. Você percebe que essa sentença que eu utilizei é uma sentença que tem sentido completo e, além disso, é uma informação completa. Se você não sabia, se alguém não sabia, a pessoa agora sabe. Aracaju é a capital do estado do Sergipe. E claro, evidentemente que dentro desse assunto nós temos que compreender bem o que é proposição e eu tenho aqui alguns detalhes para você. Quero que você grave então o seguinte conceito. Proposição nada mais é do que uma
informação. Sempre que bater uma dúvida em você, caramba, Johnny, eu olhei uma sentença e eu não sei se é proposição ou não. Como que eu vou ter certeza disso? Para você ter certeza se é uma proposição ou não, o que você vai olhar é o seguinte: ela é uma informação completa? Se ela for uma informação completa, nós diremos que ela é, sem dúvida nenhuma, uma proposição. Se você tiver alguma dúvida disso, caso você tenha alguma dúvida que ela é uma sentença, ou melhor, uma informação completa, aí provavelmente ela não é uma proposição, certo? Um detalhe importante sobre a proposição, que além de ela ser uma informação completa, é que obrigatoriamente, e aí não é eu acho, eu gostaria, é obrigatório. Para que ela seja uma proposição, ela obrigatoriamente tem que ter um verbo. Se ela não tiver um verbo, é impossível que ela seja uma proposição. Por quê, professor? Porque quando nós falamos de uma proposição, quando nós falamos de uma informação completa, sem verbo você não consegue. Se nós não tivermos pelo menos um verbo, é impossível criar qualquer informação. Eu desafio você, inclusive, nesse momento, pare esse vídeo e tente criar qualquer informação. Tente falar alguma coisa sobre algo ou sobre alguém, sem a utilização de um verbo pelo menos, e você perceberá, é impossível. Ninguém consegue criar uma informação sem utilizar pelo menos um verbo. Claro, pode usar mais, evidentemente que pode utilizar mais, mas pelo menos um verbo é necessário para que você crie uma proposição. Portanto, quando nós falamos do verbo, é obrigatório. Obrigatoriamente, eu tenho que ter um verbo para que eu tenha uma proposição. É obrigatório que nós tenhamos um verbo para que nós tenhamos uma proposição, tá certo? Claro, fique ligado. Ter um verbo não é garantia de que nós teremos uma proposição. Não leve isso desse jeito. Olha só, para eu ter uma proposição, eu preciso de pelo menos um verbo. Porém, ter o verbo não garante por completo. E eu vou te mostrar que em alguns casos, apesar de nós termos um verbo, por outros fatores, nós não temos uma proposição, certo? Então, nesse momento, nós estamos com o seguinte: a proposição nada mais é do que uma informação completa, qualquer informação completa, qualquer uma, não importa qual seja essa informação, ela tem que ser informativa e tem que ser completa, clara. Aquele que lê, aquele que ouve, ele tem que ter certeza, tem que ter clareza sobre toda a informação, sobre tudo que a informação está querendo dizer para ele, certo? Já disse a você que nós temos que ter um verbo, que é obrigatória, a presença de um verbo, e agora completo com o seguinte: essa informação, ela precisa ser uma de duas possibilidades. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Obrigatoriamente um dos dois. Ô, prof, ela pode ser falsa? É possível que eu tenha uma informação falsa? Eu achei que as informações sempre fossem verdadeiras. Claro que não, cara. É normal, é comum, é rotineiro em nossa vida que nós tenhamos informações que são falsas. As pessoas nos contam informações falsas e naquele momento, de repente você acredite, normalmente acontece todos os dias, alguém nos dá uma informação que você não tinha conhecimento, você acredita e mais tarde se comprova aquela informação estava falsa. Pode ser que foi por maldade, pode ser que fosse apenas um engano, isso acontece todos os dias. Então, sim, é possível nós termos sentenças informativas, sentenças que transmitem uma informação, mas que na realidade o conteúdo é um conteúdo falso. Logo, a proposição tem duas possibilidades. A proposição pode ser verdadeira e a proposição pode ser falsa. Aqui só um detalhe, um dos dois. Uma proposição nunca poderá ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. A proposição deve ser ou verdadeira
ou falsa. Nunca os dois ao mesmo tempo. É terminantemente proibido que a proposição seja ao mesmo tempo verdadeira e falsa, e é terminantemente proibido que ela seja outra coisa que não seja ou verdadeira, que não seja ou falsa, certo?